A todos e todas, uma boa tarde. Que a paz e o amor do Mestre Jesus continue a nos envolver hoje e sempre. Substituir os amigos é sempre um desafio muito grande, né? Dudu é um amigo muito de longa estrada, de outros carnavais, né? Como a gente utilizaria o ditado. Mas cá estamos com muita alegria para juntos refletirmos sobre essa figura tão significativa e importante para as nossas vidas. Quando a gente chega a dezembro, independente do ano, independente do que tenha acontecido no ano, a gente se coloca numa condição de reflexão bem profunda, intimamente, coletivamente, socialmente. E esse ano, particularmente, por tudo aquilo que vivemos e ainda estamos a vivenciar, o mês de dezembro traz consigo um peso muito maior no âmbito das reflexões. Nós vamos passar aí nessas 2 semanas iniciadas com o Natal e findada lá com a virada para o ano de 2021, e se torna esse um momento muito importante e peculiar para todos nós, para que possamos avaliar, né, as nossas vidas e, acima de tudo, avaliar como estamos vivendo as nossas vidas. E nesse íntere surge a necessidade, que é uma necessidade diuturna, da gente lembrar de Jesus. Jesus é uma figura muito peculiar, muito profunda e que traz para a gente ensinamentos muito significativos. E eu gostaria da gente começar refletindo o porquê de Jesus ser essa figura tão peculiar, né? Para nós que aqui estamos, talvez seja muito fácil a gente ter esse entendimento. Afinal de contas, estamos aqui inseridos num templo religioso, espírita, cristão, né? A religião espírita, a doutrina espírita no seu cunho religioso faz parte do movimento cristão, né? A gente admite Jesus como Messias. Porém, essa não é a realidade de todo o globo terrestre, né? Inclusive, se a gente pega a questão populacional, talvez existam mais pessoas que não admitem Jesus como Messias do que pessoas que o admitam como sendo essa figura tão significativa do ponto de vista filosófico, moral, né? Então, eu sempre, pessoalmente, particularmente, sempre me tive uma dúvida muito pontual com relação à importância da figura Jesus, que só me veio ser respondido quando adentrei ao Espiritismo. Venho de outra expressão religiosa, e foi o Espiritismo que realmente conseguiu me responder o porquê de Jesus ser tão importante para a humanidade. Kardec, lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, obra basilar de nossa doutrina, ele questiona a espiritualidade, qual seria o tipo mais perfeito que foi ofertado ao homem para nos servir de guia e modelo. E de forma muito simples, categórica e direta, a espiritualidade vai nos dizer Jesus, sendo esta, inclusive, a resposta mais curta que a gente tem em toda a obra. E mesmo assim, quando tivemos contato com essa questão, ainda algumas dúvidas permeavam nossa mente. Porque se a gente para analisar, Jesus teve uma vida magistral, né, de ações, de palavras, mas sempre me veio, isso aqui estou trazendo um relato pessoal, compartilhando com vocês, sempre me veio um questionamento muito forte de por que a gente ter apenas nessa figura, digamos, a totalidade da nossa necessidade enquanto humanidade, enquanto ensinamentos. E aí, certa feita, conversando com um grande amigo, teólogo, ateu, acho até uma dissidência, uma dissonância muito grande, né? Mas, enfim, é um ateu que estuda teologia, e ele me trouxe uma das reflexões mais profundas que eu já vi acerca de Jesus, e ele que acabou, inclusive, respondendo os meus maiores questionamentos.
ele fez toda uma análise de todos os grandes avatares que a gente teve do ponto de vista religioso. Né? Se a gente olha para o Oriente, existem religiões milenares, figuras milenares, né, de orientação. Mas, quando a gente toma o parâmetro de todos esses que já passaram pela Terra, a gente só vai conseguir enxergar plenitude de ação em Jesus. Nenhuma outra figura que pisou no nosso planeta conseguiu, de forma plena, executar as leis morais e, principalmente, fazer aquilo que pregava. Quando a gente olha para algumas figuras religiosas de outras expressões, que não nos cabe aqui refletir explicitamente cada uma, para que a gente não faça juízo de valor, havia certas restrições, tanto no pregar quanto no fazer. Mulheres eram excluídas das pregações, isso até um pouquinho antes de Jesus, se a gente pega o judaísmo, por exemplo. Crianças não podiam ter contato com as figuras mais expoentes do meio religioso. Os doentes, por sua vez, também não podiam acessar certos espaços, porque eram considerados impuros e poderiam impurificar as pessoas. E as pessoas possuídas, né, o termo que se utilizava na época, também acabavam sendo escanteadas do ponto de vista do convívio religioso. E aí isso foi prática durante séculos e séculos, isso foi a vivência durante milênios, até que chega Jesus. E Jesus, ele quebra todo esse parâmetro de dissociação, de quebra. Jesus, ele aglutina as pessoas. Então, a gente vai ver no Evangelho Jesus em contato com as mulheres. Não à toa temos figuras tão significantes do ponto de vista de prática e disseminação do Evangelho pós a ida de Jesus, né, o retorno de Jesus à parte espiritual, na figura feminina. Jesus, ele vai deixar as crianças vir até ele, né, num convite e até mesmo numa simbologia de que devíamos nos espelhar naquela simplicidade que as crianças carregavam, né, sendo elas detentoras de exemplo para todos nós. Jesus vai de encontro aos doentes, àqueles que precisavam do conforto das mazelas da carne, né, paralíticos, a mulher hemorroísa, os leprosos, né, os cegos. Jesus foi em auxílio a todos esses, sem se preocupar se ficaria impuro ou não por ter contato com esses doentes. E também Jesus foi aquele que melhor abraçou as figuras que sofriam das doenças da alma, né, das doenças internas, muitas vezes escondidas para a sociedade, muitas vezes não interpretáveis por todos aqueles que estavam ao redor, justamente por não conhecer a realidade mais profunda acerca da existência humana, e por vezes vistas como problemas não solucionáveis. E Jesus foi a essas figuras também. Então, a gente, quando fala de Jesus, nós estamos falando da figura mais pura, da figura mais excelsa que a gente já pôde ter contato aqui na Terra. E por essa razão, ele se reveste de uma importância muito significativa para todos nós. E aqui eu abro um parênteses, que eu sempre gosto de trazer para a juventude, que é meu maior ramo de trabalho dentro do movimento espírita, que quando a gente fala de Jesus como sendo o Messias e como sendo a figura importante, e a gente vai conseguir aqui juntos refletir isso, jamais estamos colocando nele, enquanto pessoa, a exclusividade de qualquer coisa. Porque se a gente pensar assim, eu sempre falo isso para os jovens, nós estamos excluindo boa parte da humanidade, porque existe significativa parcela dos nossos companheiros humanos que vivem sem admitir Jesus como sendo Messias, sem admitir Jesus como tendo essa grandiosidade que nós enxergamos. Então, se a gente apenas coloca na figura, né, no Jesus homem, a gente acaba, nessa reflexão, excluindo boa parte da sociedade. E aí, então, vem para a gente
qual é a verdadeira proposta, qual é a verdadeira mensagem, qual é o verdadeiro objetivo da vinda de Jesus. Jesus, ele não vem para nós como uma figura que a gente deve endeusar, que a gente deve colocar como ídolo no sentido daquele que a gente põe, né, em certo pedestal apenas em âmbito de contemplação, né? Jesus, ele chega para a humanidade como um convite aos atos. Jesus, ele só foi convite aos atos. Só foi como se estivesse sendo pouca coisa, né? Convite aos atos já é algo gigantesco. E ele, quando fala para nós, né, e João relata lá em 14:6, que ele seria o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai, senão por ele, muitas vezes a gente reflete que nessa frase ele estaria trazendo uma necessidade de acreditarmos nele, né, no ponto de eu preciso acreditar em Jesus para que eu conquiste algo. Mas na verdade essa frase ela carrega um quê? Muito mais filosófico do que material, prático, que traz para a gente uma reflexão profunda do quanto a gente necessita transformar nós mesmos. É claro que aqui muitos podem pensar, está tirando o mérito de Jesus. Jamais, né? E inclusive nosso objetivo é refletir sobre ele. Mas é sempre importante a gente começar a refletir Jesus de um ponto muito mais filosófico, de conceitos, do que a figura propriamente dita, porque a gente assim abre a visão para a humanidade como um todo. A gente não vai mais apenas se restringir à comunidade cristã como sendo aquela que tem detida para si o caminho da salvação. Outros segmentos religiosos fizeram isso e a gente sabe o que é que deu na história. Então nós precisamos abrir o nosso campo de visão e entender que Jesus é uma figura que carrega consigo uma simbologia de um convite à reflexão que não necessariamente vai estar detida à sua figura material, né, que se expande em diversos conceitos que não necessariamente vão precisar estar atrelados ao movimento cristão, por exemplo. Né, se a gente pega outros livros de outras religiões, como as sutras, as Vedas, enfim, né, lá das expressões orientais, nós vamos ver que todos aqueles livros, todos aqueles ensinamentos coadunam-se muito com a experiência que Jesus trouxe, né, em prática. Os ensinamentos, a regra áurea do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não é algo restrito do movimento judaico-cristão. Está lá presente também nas religiões orientais, né? Permeia a vivência das religiões orientais. Então a gente passa a entender que é um campo aberto de experiências e não um caminho cerrado, baseado em figuras, né? E sim entender a simbologia que essas figuras exercem e conseguir ampliar essa simbologia para a humanidade como um todo. Quando a gente fala da exemplificação da vida de Jesus, existem duas compreensões que as filosofias espiritualistas levantam acerca do que vinha sendo a experiência humana, o que acabou continuando sendo durante um tempo e qual era a real proposta que Jesus trazia. A gente vai, enquanto conhecimento humano, colocar isso na simbologia da moral, né, da dualidade entre a moral heterônoma e a moral autônoma. O que é que seria isso? Quando a gente fala da moral heterônoma, a gente está falando de uma moral, de uma conduta, de uma regra de conduta que impõe um jugo para a humanidade. Ou seja, é a visão daquele Deus da guerra, né, a visão daquele Deus que impõe sofrimento a seus filhos, a visão de que nós não temos liberdade, que nós vivemos sob um jugo, sob amarras, enfim, seja da religião, seja de alguma filosofia que a gente escolha por vida. E essa era a compreensão até o momento de Jesus. Não à toa os judeus não conseguiram reconhecer Cristo como Messias, porque esperavam um senhor dos exércitos, uma figura que fosse tomar o poder de Roma, né, retirar os judeus do jugo romano e, de certa forma, vingar aquilo que eles estavam experienciando do ponto de vista político. E aí a gente vai ver Jesus completamente o contrário disso.
né, uma pessoa simples que nasce entre os animais, né, enfim, a gente está aí na semana de refletir essa simbologia, né, Jesus nascendo entre os animais, numa hospedaria, de uma simplicidade muito grande, e em toda a sua vida sendo a execução plena daquilo que é simples. Jesus em nenhum momento buscou os louros do mundo, né, sempre mostrou que a necessidade seria a gente voltar mais para dentro de si, buscar a conquista, né, buscar ser rei de si mesmo, né, utilizando a simbologia do reinado. E essa moral heterônoma, então, ela era a acepção plena até a época de Jesus. Com a vinda do Mestre, havia uma expectativa muito pungente de que a gente quebraria essa realidade, mas enquanto humanidade a gente não aprendeu em totalidade o que Jesus queria ensinar, né? Os cristãos iniciais ali até tinham certo fervor, certa proximidade em execução daquilo que Jesus tinha pregado, mas logo em seguida, né, a gente tem o cristianismo se tornando a religião principal, né, unificando Roma, e daí para frente, história, Idade Média, a gente sabe o que aconteceu, né? Então, a gente acabou perdendo aquilo que Jesus realmente propunha, mas certamente, em sua sabedoria, ele já previa esse nosso distanciar daquilo que ele estava propondo, pela nossa própria imperfeição ainda, né, pelos graus que estávamos trilhando, e ele já houvera prometido um Consolador que voltaria, que estaria conosco até o fim dos tempos, né? E aí a gente tem o estabelecimento da doutrina espírita como uma tentativa da gente resgatar o cristianismo, né? Não à toa a gente também trata o espiritismo como sendo o cristianismo redivivo, e nessa perspectiva de resgatar o cristianismo, edificarmos, construirmos aquilo que vem a ser a moral autônoma, que é realmente a essência do ensinamento de Jesus, que se baseia, né, se constrói na perspectiva, na ideia de que nós somos seres dotados de uma liberdade que nós ainda nem conseguimos entender que liberdade é essa que temos, tamanha a dimensão dessa liberdade, que nós não precisamos viver sob julgo de nenhum sofrimento, de nenhuma perspectiva de autoflagelação, de nenhuma perspectiva de barrar o nosso aspecto evolutivo por qualquer erro ou equívoco que a gente tenha cometido ao longo de nossas existências, mas que sim, o nosso caminho é um caminho completamente livre de possibilidades e que apenas basta que nós nos coloquemos à disposição desse caminho, né, não dependendo de ninguém, inclusive nem de nenhuma figura religiosa, né, nenhum intermédio entre nós e o Criador, nenhum intermédio entre nós e as leis que regem o universo. Então, essa moral autônoma é aquilo que as filosofias espiritualistas, até mesmo no campo de ciência, porque hoje para nós talvez seja algo meio difícil da gente entender, porque não é muito a nossa realidade. A gente vive uma ciência meio materialista, meio sendo bem... enfim. Eu esqueci a palavra que eu queria dizer do ponto de vista de ciência, para não bater tanto de frente, porque eu sou uma pessoa que gosto muito da ciência. Mas, enfim, para ser bem gentil com a ciência, nós temos uma ciência materialista, né? Meio materialista. Mas, então, para a gente é meio difícil conceber a realidade de uma academia espiritualizada. Mas isso já aconteceu, né? A gente só precisaria resgatar. Quando a gente estuda a história do nascimento do movimento espírita, do espiritismo, da edificação do espiritismo na Terra, muitas vezes a gente apenas endereça os nossos olhares para o movimento iluminista, para a Revolução Francesa, como sendo o século das luzes, da razão, que proporcionou a quebra com a Igreja e, por isso, o espiritismo conseguiu se edificar na Terra. Mas existe um grande movimento que também aconteceu naquela época, que é muito desconhecido por boa parte de nós, que é a criação, a edificação das filosofias espiritualistas, que inclusive entraram nas academias naquela época. Havia uma base de reflexão muito profunda ali, mais ou menos 50, 60 anos antes do surgimento da doutrina espírita, acerca da noção
de quanto seria importante a gente refletir espiritualidade, não espiritismo, porque esse termo só surge, né, com Kardec após 1857, mas o quão seria importante a gente refletir espiritualidade em todos os aspectos da vida, inclusive no aspecto científico, porque só essa reflexão da espiritualidade iria nos proporcionar o entendimento da moral autônoma, que é a grande proposta da libertação humana, e a partir daí a gente conseguiria vivenciar os nossos caminhos, né, edificar as nossas conquistas. E isso vai estar muito coadunado com a proposta de Jesus. Esse movimento das filosofias espiritualistas não tinha a ver com religião, mas estava muito próximo daquilo que Jesus trazia enquanto ensinamento. Então a gente vai ver essa dualidade como sendo algo que permeia a nossa vivência até hoje, né? Ainda vivemos sob o jugo da moral heterônoma, inclusive até mesmo muitos de nós espíritas ainda temos um pouco dessa visão heterônoma da vida e acabamos infligindo a nós mesmos certos pesos desnecessários na nossa caminhada, que ao invés de colaborar com a nossa evolução acabam atrapalhando, né? Porque há muitas vezes o discurso no movimento espírita de que a pessoa está sofrendo, ela precisa sofrer para poder pagar os débitos do passado, né? A gente tem muito ainda uma visão de karma dentro do espiritismo, apesar do espiritismo não ter a compreensão de karma em seus ensinamentos, mas nós espíritas acabamos trazendo isso pelas nossas próprias vivências em outras religiões, pelas nossas próprias compreensões, né, que a gente carrega da vida, e a gente acaba se valendo, se vestindo dessa carga heterônoma, que muitas vezes atrapalha o nosso contexto, né, de evolução. E aí faz-se necessário a gente abrir o nosso campo de visão para isso que vem a ser a moral autônoma, que é a grande proposta de Jesus, que é o ponto de nós entendermos que somos seres dotados do livre-arbítrio, como a doutrina espírita nos ensina, e que a nossa caminhada, sim, ela vai permear-se de dor em eventuais momentos, porque é natural do processo evolutivo a gente experienciar a dor, mas que essa dor ela não nos define, e muito menos ela necessita estar ligada a determinadas cargas que eventualmente a gente possa querer associar, né? Até tem uma fala que não tem nada a ver com isso, mas se encaixa, do Leon Denis no livro Depois da Morte, quando ele fala da paciência. E ao falar da paciência, o Leon Denis coloca que muitas vezes a gente vai... isso nas palavras de Rinaldo, não do Leon Denis. Muitas vezes a gente vai querer achar que a conquista da paciência vai vir associado a um bloqueio das emoções, ou seja, nós vamos nos tornar inertes a qualquer experiência do mundo. E o Leon Denis diz que não é bem assim. A conquista da paciência, lá no texto que ele traz, vai significar que nós viveremos as emoções, porque é natural do nosso processo de vivência material, né? Aqui fazendo a diferença entre emoção e sentimento, né? Emoção é sensação, né? É algo que nos inflige materialmente, é algo, enfim, qualquer experiência, qualquer demonstração que a gente faça a qualquer estímulo exterior, isso seria uma emoção barra sensação. E quando a gente abraça uma emoção do ponto de vista psicológico, quando a gente abraça uma emoção e faz essa emoção viver conosco, a gente passa a ter um sentimento, né? A gente passa a edificar e construir um sentimento. E aí o Leon Denis coloca que a conquista da paciência, ela não vai vir, ela não vai estar associada a uma perda das sensações, a uma perda das emoções. Nós continuaremos sentindo as emoções. Nós continuaremos, por mais que sejamos pacientes, vamos continuar sentindo medo, vamos continuar sentindo aquele momento inicial ali de alguma... enfim, quando alguém nos aborrece por qualquer coisa, né? A gente vai sentir a impressão inicial, porque isso é fisiológico, né? Isso passa pelos nossos neurotransmissores, enfim, é um estímulo bioquímico. O que reside na construção da paciência é a forma como a gente vai reagir a essas emoções, a essas sensações, né? Como é que eu vou devolver para o mundo essa emoção, esse estímulo que o mundo me ofereceu?
Aí sim, né, a partir desse momento do retorno, é que a gente vai ter construído não só a paciência, mas todas as virtudes. Porque o paciente é aquele que consegue devolver estímulos negativos de forma positiva. Uma pessoa amorosa é aquela que consegue devolver estímulos negativos de forma positiva. E por aí vai, né, em todos os aspectos de construção das virtudes. E aí, quando a gente fala desse contexto, né, a gente está refletindo de maneira essencial a questão dessa moral autônoma que nós precisamos atingir, né, dessa necessidade de entendermos as potencialidades que temos, porque sem a gente compreender isso, nós ficaremos girando em círculos, círculos e círculos, e sem entender por que estamos girando em círculos, né? Quando a gente... geralmente, essa vai ficar gravada, geralmente palestras não são gravadas, mas essa vai ficar gravada, né? Então, se minha família assistir, vai saber que eu falo muito dela, porque eu falo muito da minha família nas palestras. Como eu sou de uma família não espírita, só tenho uma prima que é espírita, então vivo diversas situações dentro de casa que são muito peculiares, né? E aí eu vou tentando trazer um pouco dessas reflexões do ponto de vista, enfim, né, das reflexões necessárias para a gente construir raciocínio. E, certa feita, conversando com uma prima que estava interessada na doutrina espírita, e aí veio perguntar certas coisas, a gente tocou justamente nesse assunto, na verdade ela mesma trouxe, o quão ela se sentia subjugada a determinadas regras que a religião que ela professava determinava para ela. E ela não sentia essas regras como sendo norteadoras da vida. Ela sentia essas regras realmente como sendo atrasos morais, né? Porque ela via uma obrigação e essa obrigação trazia um peso muito grande nas costas, né? Enfim, não só do ponto de vista material, que a gente possa imaginar, mas principalmente do ponto de vista psicológico. E aí ela estava questionando se para nós espíritas esse peso não existe, né? Se nós nos sentimos completamente livres do ponto de vista das experiências morais. E aí a gente trouxe para ela que o ideal seria que sim, né? Que nós nos sentíssemos completamente livres desse peso. Mas não é bem o que acontece, porque justamente nós estamos ainda muito distantes dessa percepção, dessa moral autônoma que Jesus nos ensinava, e muitas vezes até nós, que temos uma certa bagagem de estudo, a gente não consegue entender qual era a verdadeira mensagem de Cristo, justamente por tamanha profundidade que essa mensagem visava e ainda visa trazer para nós, né? Essa potencialização das melhores coisas que nós carregamos dentro de nós, e num sentido de que nós realmente somos capazes de atingir essas coisas, né? Tudo isso que a gente almeja, e sem muita dificuldade, né? Sem muitos pesos na consciência, né? Num caminho bem libertário. E aí, nesse sentido, né, dessa moral autônoma tão necessária para todos nós, vem uma pequena, grande reflexão, né? O que é que seria a bendita da plenitude? Quando a gente fala plenitude, é uma palavra tão profunda, né, que certamente cada um de nós teríamos uma visão do que vem a ser a plenitude da vida, porque nós ainda versamos no entendimento de uma plenitude não essencial. A gente ainda se baseia na perspectiva de uma plenitude momentânea. Vou trazer mais um comentário, enfim, da vida. Como eu trabalho há um bom tempo no movimento espírita, e principalmente com juventude, a gente acaba tendo muitas experiências com jovens, né, com o movimento, enfim. E pense num laboratório maravilhoso para a gente aprender e refletir espiritismo, é o movimento de infância e juventude, e principalmente a juventude, porque é um período ali de diversas mudanças, né? Então é onde a gente vê as melhores indagações, os melhores questionamentos, as melhores ponderações, né? Hoje em dia isso está se tornando cada vez mais cedo, porque você entra numa turma de ciclo 3, os meninos de 9, 10 anos fazem pergunta para a gente que a gente quer arrancar os cabelos que não temos, né? Mas aí eu estava, há um tempo atrás, fiz um ano mais ou menos, numa confraternização de juventude espírita
a nível nacional lá em Brasília, e conversando com alguns colegas de outros estados, e estávamos refletindo o ponto um ponto de análise estatístico da presença das pessoas na casa espírita, né? Enquanto evangelizadores de juventude e ali inseridos no movimento jovem, a gente consegue observar que existe uma boa base infantil no movimento espírita, porque os pais trazem, né, enfim, vem com o pai obrigatoriamente, porque criança não pode ficar em casa. E aí, quando a gente vai chegando na juventude, principalmente depois dos 14 anos, né, que a gente finda ali, propriamente dito, o período da pré-adolescência, a gente inicia a adolescência, né, a gente vê um processo de esvaziamento na casa espírita. Ou seja, né, a gente tem um crescente, um grande número de crianças, um número de jovens não tão significativo assim. E quando a gente observa, quando a gente parte para o trabalho do atendimento fraterno, dali da conversa com as pessoas, a gente percebe que essa taxa de chegada à casa espírita volta a crescer pós 45 anos. Né? Depois dos 40, 45 anos, a gente vê uma taxa mais significativa de pessoas retornando à casa espírita. Muitos desses até espíritas, que tiveram infância na evangelização, iniciaram um processo de juventude e, por alguma questão, saíram da casa espírita, foram experienciar a vida e retornam ali pós essa fase dos 40 anos, 45. E quando a gente observa isso, a gente tem que fazer um paralelo com a nossa experiência material, e principalmente essa é uma reflexão muito necessária nos nossos tempos de hoje, porque aquilo que antigamente era status, hoje em dia é necessidade. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de conquistas acadêmicas. Antigamente, você ter um doutorado, um pós-doutorado, lhe colocava numa condição social muito destacada. Hoje em dia, um doutorado, para muitas empresas, é básico. Né? Enfim, se você tem um doutorado, você está ali na linha base. Né? Você vai ter que ter outros acessórios para conquistar aquela vaga. E, nesse sentido, a gente vê um apelo material muito grande para todos nós, independente da faixa etária, mas no ponto de vida juvenil ali, muito mais. E aí, por isso, a gente vê um distanciamento em busca das conquistas materiais, que são necessárias, tá? Não estamos dizendo aqui que a gente não precisa fazer as conquistas materiais, mas há ali uma derrocata total das conquistas espirituais e um endereçamento único para as conquistas materiais, né? Para concluir graduação, mestrado, doutorado, fazer concurso público, no Brasil, no caso, e seguir ali uma vida tranquila do ponto de vista financeiro. E aí essa busca por uma perspectiva de uma plenitude, que é o que muitas vezes vai se sentir, né? Que é você estar buscando a sua plenitude na carreira, né? E que isso vai lhe dar plenitude na vida, a gente acaba tentando, né, enxergar que isso seria a conquista do nosso monte, mas aí quando a gente chega lá em cima, a gente vê que não era o topo real, né, que esse não era o topo real. E aí, naturalmente, a gente precisa se voltar para a espiritualidade, por consequência, né, porque é a única coisa que falta. A gente conquistou tudo material, o que é que falta agora? A gente vai ter que correr para a espiritualidade, né, a gente vai ter que correr para uma tentativa de espiritualização de nós mesmos. E aí, por isso que a gente vê um retorno muito grande à casa espírita, ou uma busca muito grande à casa espírita, nessa faixa etária após 45 anos, que é geralmente o tempo onde a gente consegue, se a gente correr um pouquinho, fechar ali pelo menos o ciclo das conquistas materiais mais imediatas. E aí essa é uma reflexão necessária, porque quando a gente reflete plenitude, boa parte das vezes a gente vai estar, como eu disse, né, cada um de nós teríamos uma ideia de plenitude. E muitas vezes essa plenitude estará associada a uma conquista material, a uma perspectiva material. Seremos poucos que realmente entenderemos a plenitude em sua definição, que é a conquista da paz interior. Plenitude é nós conseguirmos conquistar a nós mesmos. Né? É esse processo de autoconquista. Né? A gente conseguir iniciar o conhecimento de si, que é a coisa mais difícil que a gente vai fazer ao longo da vida, porque a gente pense na coisa mais difícil material ou moral,
dobre, triplique, quadruplique, a gente não vai conseguir acessar a dimensão do que é conquistar a si mesmo, do que é conhecer a si mesmo. Porque quando a gente faz esse processo de mergulho em si, a gente descobre certas coisas que a gente até sabia que tinha, porque nada passa totalmente despercebido, mas que muitas vezes a gente tenta sufocar por uma vergonha equivocada de termos aquilo. E aí, justamente, isso vai estar muito ligado a toda aquela questão da moral heterônoma que a gente falou, né? A gente se sente muito subjugado, a gente se sente muito preso, e por isso tudo aquilo que foge a um padrão, tudo aquilo que foge a uma essencialidade, a gente acha que seja completamente negativo, e por isso a gente se pune, a gente se castiga de alguma forma. Então, a gente vai, nessa busca, né, pela plenitude, essencialmente passar por esse processo de mergulho íntimo, das coisas mais difíceis que vamos fazer, né? E nesse processo, nós vamos nos deparar com muitas mazelas, isso é natural, porque nós somos seres imperfeitos, nós somos seres que experienciamos a vida e muitas vezes nós não temos o parâmetro certo de análise realmente acerca das coisas. Até Severino, acho que 2 semanas atrás, ele trouxe uma historinha que é onde nasceu Jesus, né? E ele declamou todo o texto, que é um texto belíssimo, e na parte de Pedro, né, que é onde nasceu Jesus para Pedro, Severino linkou com um trecho que, para mim, é um dos trechos mais fantásticos que a gente tem na obra literária espírita, que é um diálogo de Jesus com Pedro, narrado por Humberto de Campos, na obra Boa Nova. Né? Ou é o capítulo 23 ou é o capítulo 26 da obra Boa Nova, um dos dois, que tem por título A Negação de Pedro. E nesse capítulo, né, ali, toda aquela história que a gente conhece, de que Jesus vai lá e diz, Pedro, tu me amas, diz, né, Jesus pergunta, Pedro de forma assertiva diz que não vai negar Jesus, né, por mais que Jesus diga, Pedro, antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes, e Pedro diz, jamais, estarei contigo por todo o tempo, né, e aí Jesus diz a Pedro uma frase que não consta nos evangelhos, mas graças a Deus Humberto de Campos trouxe para a gente, porque essa frase ela tem um cunho filosófico, moral, gigantesco. Humberto de Campos narra para a gente que nesse momento em que Pedro enfaticamente diz que não negará Jesus, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu entenderás ao amanhecer que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Né? Que nós carregamos muito mais fragilidade do que perversidade. E aí nisso entra todo esse contexto de reconhecimento de que nós somos imperfeitos, que nós temos fragilidades, nós ainda não atingimos todas as potencialidades que nós possuímos e, portanto, nós teremos todas essas mazelas íntimas a conviver conosco até o momento em que nós nos dispusermos a reconhecê-las e modificá-las. Então, o processo de autoconhecimento ele vai passar por essa questão justamente por nós ainda possuirmos essas características. E está tudo certo, está tudo bem. Né? Às vezes a gente tem uma ânsia muito grande pela transformação e a gente não reconhece que essa ânsia não nos beneficia. Tem uma mensagem do Bezerra que também não tem nada a ver com o assunto. Eu gosto muito do espiritismo porque tem muitas coisas que não tem nada a ver com os assuntos e a gente consegue misturar. Né? É uma mensagem que o Bezerra fala da unificação do movimento espírita. Foi a mensagem base para o Pacto Áureo. O Pacto Áureo que aconteceu há um pouco mais de 70 anos, que edificou ali a construção do Conselho Federativo Nacional, da Federação Espírita Brasileira, enfim, que uniu as federativas do movimento espírita. E nessa mensagem, o Bezerra fala que, em questão de unificação, a gente fala de algo urgente, que é necessário, mas que deve ser feito sem pressa. Né? É urgente, mas sem pressa. E aí a gente aproveita a frase do Bezerra para cá também, porque quando a gente fala desse autoconhecimento, dessa necessidade de transformação, desse reconhecimento das nossas potencialidades, a gente está falando de algo urgente. É algo urgente porque a gente precisa fazer, né? Mas a gente tem que entender que não precisa ser feito com pressa, porque com pressa, às vezes, as coisas não se delineam da forma como devem ser feitas, porque a gente, na pressa, a gente associa a ânsia, a gente associa a ansiedade, a gente perde muitas vezes a noção de compreensão da essencialidade, porque quando a gente está com pressa, a gente não consegue avaliar tudo e nem o todo.
A gente foca muito em pequenos pontos da vida, em pequenos pontos de construção, e muitas vezes a gente não consegue fazer os elos tão necessários para a nossa transformação. Então, quando a gente fala do processo de autoconhecimento, que é a base da conquista da plenitude, né, e, por consequência, né, reflete a paz interior, uma vez que plenitude é a paz interior, a gente está falando de um caminho que é necessário e urgente para todos nós, mas que a gente tem que dar o nosso tempo de construção. E nisso a gente não fala, porque muitas vezes a gente reflete, temos que ter o nosso tempo, e a gente se acomoda, né? A gente acha que a gente pode sentar e esperar a vida passar e fazer lá para frente, né? E espírita tem muito disso, já que a gente acredita nas sucessivas experiências encarnatórias, muitas vezes a gente escuta, né, dizer, vou deixar para a próxima, não vou fazer isso agora não, vou deixar para a próxima vida, vou deixar para a próxima existência. E não é esse o contexto, né? O não fazer com pressa é a gente saber crescer moralmente na vida sem nos impor sofrimentos desnecessários. Isso é fazer as coisas sem pressa. Não é a gente desprezar o tempo, achando que pelo fato de termos a infinitude das eras para nos melhorarmos, que a gente pode ficar empurrando sempre para o amanhã essas nossas tentativas de melhora, né? A gente tem que começar no hoje, tem que começar no agora, porque inclusive é o único momento que a gente consegue fazer alguma coisa. Mas esse começar, ele tem que ser feito com muita cautela, com muito carinho para conosco, né? Com muito amor para conosco também. Porque quando a gente inicia esse processo de abraçar a si próprio, a gente automaticamente inicia a percepção e a construção de conseguir abraçar o nosso próximo também. Porque à medida que eu entendo que eu sou imperfeito, que eu estou num processo de construção, que eu tenho minhas mazelas, que eu estou tentando mudar essas mazelas, e que eu entendo essa minha fragilidade e eu abraço ela, eu passo de uma maneira mais natural me dispor a entender o meu próximo também. Então a gente vai vendo que tudo na vida são consequências imediatas de ações que vão se costurando umas às outras. Nada está dissociado. Não existe, hoje eu vou conquistar a paciência e blocar, amanhã eu vou conquistar o amor e fechar, depois eu vou conquistar a humildade e fechar. Não. Tudo isso vai acontecendo de forma costurada, de forma íntegra, porque são coisas que vão nos moldando, nos construindo de forma íntegra e não de forma isolada. Eu acho que o maior ganho que a doutrina espírita traz para nós, isso uma reflexão bem pessoal mesmo, é a gente conseguir entender essa integralidade do ser, que nenhuma outra expressão filosófica, científica ou religiosa consegue nos dar. Só o Espiritismo, justamente por associar essas três expressões, filosofia, ciência e religião, é que consegue ofertar para a gente a noção da integralidade do ser, né? A noção de toda essa construção que a gente vai precisar trilhar para alcançarmos os nossos objetivos, né? E aí, quando a gente pensa em todo esse contexto, em toda essa realidade, a gente se volta para Jesus e consegue entender o porquê dele ser essa figura tão essencial e tão importante. Porque quando a gente observa Jesus, o Mestre, nos seus atos, e aqui naquela análise bem profunda de diversos autores, de diversas traduções bíblicas, enfim, de cenário histórico, a gente conseguir envolver tudo para analisá-lo, a gente vai conseguindo perceber a dimensão que o Mestre traz em impacto nas nossas vidas. Quando a gente observa a figura de Jesus e a gente entende todo esse contexto, a gente passa a entender mais ainda que não é a figura humana, material de Jesus, não é a crença pura e simples da palavra, né, de dizer, eu creio em Jesus. É algo muito mais amplo e muito mais profundo do que isso. Né? Algo, inclusive, que estaria até, que não necessitaria até da figura dele. Né? É claro que ele vai exercer esse papel importante, e é claro que a gente tem que entender esse papel importante, mas quando a gente entende todo esse contexto, a gente também consegue compreender que se uma pessoa não o enxerga dessa forma, né, se uma pessoa não reconhece Jesus como nós reconhecemos, não significa que ela esteja completamente desassessorada do processo de evolução,
porque a gente vê que as conquistas são íntimas, né? São de foro íntimo, não necessitando das manifestações externas. E nessa construção íntima, o que vale é o nosso esforço, né? Jesus, ele vem como o caminho, a verdade e a vida para intensificar para a gente qual é o caminho que a gente deve seguir, qual é a forma que a gente deve proceder, né? Como é que a gente deve transpor aquilo que é lei para a ação. Essa é a grande proposta do Cristo, né? É nos demonstrar a melhor forma de seguir, mas não como uma receita de bolo, porque em âmbito de reencarnação, em âmbito de vida, em âmbito de individualidade, não existe receita, né? Eu não posso jamais dizer para você que você caminhar da forma como eu caminho vai ser suficiente para você. Não posso. Porque Rinaldo tem uma realidade, você tem outra, né? Cada um de nós somos indivíduos com as nossas realidades. É claro que existe a orientação geral. Ama a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, e tudo o que se desdobra moralmente dessa oitiva, né? Mas o que a gente vai fazer com essa recomendação geral, isso vai ter que estar associado ao indivíduo, isso vai ter que estar associado a cada um de nós, né? Porque a nossa família, cada um tem a sua, cada um vive as suas dificuldades, né, e as suas potencialidades, o ambiente onde nós vivemos, a profissão que nós escolhemos, o espaço de trabalho que nós vivenciamos, e por aí vai, né? Todas as questões que estarão associadas à nossa vida vão nos mostrando que aquilo que a gente tem como regra geral tem que ser utilizada por cada um de nós da melhor forma que possa ser utilizada para que a gente potencialize a nossa existência. Então, Cristo, Jesus, ele é essa figura magnânima justamente por ter sido aquele que de forma plena executou as leis divinas, de forma contínua vivenciou o amor para com todas as criaturas. Então ele se torna esse farol no nosso caminho justamente pelo fato dele realmente ter sido luz, né? Ele realmente conseguir, né, já está na condição de conseguir fazer brilhar a luz que interiormente todos nós possuímos, né? Porque ele mesmo disse, brilha a vossa luz, a luz está aí dentro, a gente precisa apenas fazê-la brilhar. Então ele vai exercer um impacto nas nossas vidas desde que nós entendamos essa figura, né? E que impacto é esse que ele vai nos ofertar. E aí talvez seja essa a grande reflexão da nossa conversa de hoje, é que a gente possa entender que não basta a gente ser cristão da boca para fora, né? Não basta a gente colocar Jesus como um ídolo de nossas vidas, como qualquer outro ídolo que a gente colaria um pôster em nossos quartos. Não basta, né? O que a gente realmente precisa fazer é transpor essa figura, né, esse exemplo que ele é para nós, nos atos de nossas existências. A gente precisa usar Jesus como um mestre, como um guia, como um professor que nos instrui a sermos melhores e que nós precisamos, portanto, nos colocarmos nessa condição de buscarmos essa melhora. E ele próprio já tinha dado o caminho das pedras em diversas de suas passagens, mas mais especificamente lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 a 30, onde ele diz, né, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu sempre tive uma dúvida muito grande com relação a essa passagem, porque em todas as expressões religiosas que eu experienciei, e foram muitas antes de chegar no Espiritismo, as pessoas paravam nesse ponto, né, que nem é um ponto, é um ponto e vírgula. Paravam no vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E fica justamente essa imagem de ir a Jesus e ele vai resolver tudo, né? Se eu acreditar em Jesus, se eu ter Jesus como essa figura do Messias, pronto, está tudo certo, minha vida está resolvida, eu não vou precisar me preocupar mais com nada. E é essa compreensão que muitos de nós ainda temos, né? De que Jesus é uma figura salvacionista, de que basta acreditar nele, pronto, está tudo certo, né? Eu posso errar amanhã, mas eu volto para casa, faço minha oração, peço a Jesus, está tudo certo, né? E aí amanhã eu volto a errar de novo, volto para casa, faço minha oração e está tudo certo, né? E a gente não entende a proposta que ele nos faz, que é ir à ação. E ele próprio deu esse caminho das pedras, porque ele continua, né? Ele não parou no vinde a mim e eu vos aliviarei, né? Porque ele continua a frase, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando
e humilde de coração, e aí sim encontrareis descanso para vossas almas. A gente só vai encontrar esse descanso, essa paz interior, essa plenitude, quando a gente entender que Jesus nos veio sim para um consolo, porque só a imagem de Jesus já é consoladora, vide o período que nós estamos vivendo. Não tem época melhor no planeta do que o Natal. A época do Natal, pelo simples fato da gente endereçar os nossos pensamentos a Jesus enquanto coletivo, a humanidade se transforma. As pessoas ficam mais dóceis, a gente consegue conviver de uma forma mais pacífica. É um ensaio, para o que a gente vai ter lá no futuro, quando a gente colocar em ação plena, em ação diuturna, esses ensinamentos que ele nos traz. Então, esse é o caminho, é a gente fazer das nossas vidas contínua ação baseado nos ensinamentos que ele nos trouxe. Aí sim a gente vai encontrar esse descanso para as nossas almas, essa paz interior, essa plenitude que nos é tão almejada, que a gente tanto busca. E ele ainda continua dizendo que o jugo é suave e o peso é leve, porque com Jesus, na figura do Mestre, mas com os ensinamentos que Jesus traz, não tem dor incapaz, que nós estejamos incapazes de suportar. Não tem sofrimento que seja difícil de vivenciar. É claro que a gente vai... a promessa de Jesus não é uma vida isenta de dores. Em nenhum momento ele prometeu isso. E em nenhum livro da doutrina espírita também a gente vai ver algum espírito prometendo que a gente vai ter uma vida isenta de dores pelo fato da gente praticar o bem, pelo fato da gente estar na tentativa da nossa transformação. Em nenhum momento a gente tem isso. Mas a gente tem sim a noção e essas orientações de que a partir do momento que a gente se devota em benefício do outro, a gente tem até um compartilhamento das dores, porque eu estendo a mão para você, você estende a mão para mim, a gente vai caminhando junto. Tem até um provérbio chinês que diz que a gente anda com as mãos balançando para que a gente possa, uma hora, pegar na mão de quem está na nossa frente, mas ao mesmo tempo a gente segura quem vem atrás. E aí a gente segue em filinha na nossa caminhada. Então, essa conquista, ela vai se dar nesse processo de contínua e necessária transformação, mas essa necessária e contínua transformação ela não vai se dar isenta de dores. Elas vão continuar lá conosco. Mas o fardo vai ser suave porque a gente vai conseguir entender a plenitude da vida. A gente vai conseguir nos enxergar como esse ser pleno que somos, para além dessas amarras materiais e para além de qualquer amarra filosófica, científica, religiosa que a gente um dia houvera tido, ou que ainda tenhamos. A gente vai se sentir livre, liberto, para seguirmos no nosso caminho de construção, de plenitude, realmente. E aí, quando a gente pensa em tudo isso, a gente vê o quão Jesus é significativo, o quão Jesus é importante. Jesus não é importante por ser, o Messias puramente, por ser aquele que veio trazer ensinamentos escritos. Não, até mesmo porque ele não escreveu nada. Exceto o momento ali em que querem apedrejar a mulher, e pelos relatos ele estava escrevendo na areia. Mas, fora esse momento, Jesus não escreveu nada. Tudo que a gente sabe é relato dos outros. Jesus, ele não é essa figura material, e a gente não pode entendê-lo como essa figura material. Jesus é essa figura simbólica, a gente pode até usar essa palavra para ele. Ele carrega essa simbologia de convite a todos nós para essa transformação, de convite para que a gente entenda que nós precisamos nos esforçarmos diariamente por sermos aquilo que de melhor a gente conseguir ser. Não é ser santo, não é ser perfeito, mas é ser aquilo que de melhor a gente puder ser nos nossos dias. Como Kardec coloca lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4 dos Bons Espíritas, ele declama, numa frase que é muito conhecida por todos nós no movimento, que a gente vai reconhecer o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que este empreende em domar suas más inclinações. E como um espírita é um cristão, a gente pode estender essa frase para todo cristão, e como o cristão, na verdade, é um homem de bem, a gente pode estender essa frase para todo homem de bem, independente da religião, independente da expressão filosófica que ele compreenda, e dizer que serão reconhecidos todos aqueles que se esforcem
por se transformar, né, por se regenerar, por domar as suas más inclinações, como seres que estão na trilha da conquista do bem, né? E esse deve ser o nosso esforço. E que a gente entenda, assim como o Bezerra diz lá, né, como orientação à unificação do movimento espírita, é sem pressa, mas é urgente. A gente já não pode deixar mais para amanhã aquilo que a gente pode e deve fazer no hoje. A gente já não pode mais perder as oportunidades que a vida nos dá para nós utilizarmos todos esses ensinamentos que Jesus nos ofertou em ação prática para a conquista da nossa paz interior, para a conquista da plenitude. Que a gente nunca esqueça que Jesus espera por nós e que nós possamos, então, não nos fazermos demorar. Muita paz a todos.